Capítulo 5. Do Patrimônio e Receitas. Seção 1ª. Das Receitas da Autarquia. Artigo 21. Constituem patrimônio da agência os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar. Artigo 22. Constituem receita da agência. Inciso 1º. O produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, na forma desta lei. Inciso 2º. A retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros. Inciso 3º. O produto da arrecadação das receitas das multas resultantes das ações fiscalizadoras. Inciso 4º. O produto de execução de sua dívida ativa. Inciso 5º. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos. Inciso 6º. Os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades e organismos nacionais e internacionais. Inciso 7º. As doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 8º. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade, Inciso 9º. O produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática de infração, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da agência nos termos de decisão judicial. Inciso 10. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas nos incisos 1º, a 4º e 6º, a 9º deste artigo. Parágrafo único. Os recursos previstos nos incisos 1º, 2º e 7º deste artigo serão recolhidos diretamente à agência, na forma definida pelo Poder Executivo. Artigo 23. Fica instituída a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Parágrafo 1º. Constitui fato gerador da taxa de fiscalização de vigilância sanitária prática dos atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constantes do capítulo 2º. Parágrafo 2º. São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de fabricação, distribuição e venda de produtos e a prestação de serviços mencionados no artigo 8º desta lei. Parágrafo 3º. A taxa será devida em conformidade com o respectivo fato gerador, valor e prazo a que refere a tabela que constitui o anexo 2º desta lei. Parágrafo 4º. A taxa deverá ser recolhida nos termos dispostos em ato próprio da Anvisa. Parágrafo 5º. A arrecadação e a cobrança da taxa a que se refere este artigo poderá ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a critério da agência, nos casos em que por eles estejam sendo realizadas ações de vigilância, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. Parágrafo 6º. Os laboratórios instituídos ou controlados pelo poder público, produtores de medicamentos e insumos sujeitos à Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, à vista do interesse da saúde pública, estão isentos do pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Parágrafo 7º. As renovações de registros, autorizações e certificados aplicam-se às periodicidades e os valores estipulados para os atos iniciais na forma prevista no anexo. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 7º aplica-se ao contido nos parágrafos 1º a 8º do artigo 12 e parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 6.360, de 1976.
No parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, e parágrafo 3º do artigo 41 desta lei. Parágrafo 9º. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 1.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP, física ou jurídica, bem como microempreendedor individual, previsto no artigo 18-A, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e o empreendedor da economia solidária estão isentos do pagamento de taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Parágrafo 10. As autorizações de funcionamento de empresas previstas nos subitens dos itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 do capítulo 2º, ficam isentas de renovação. Artigo 24. A taxa não recolhida nos prazos fixados em regulamento, na forma do artigo anterior, será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1º. Juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% ao mês, calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais. Inciso 2º. Multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do seu vencimento. Inciso 3º. Encargos de 20%, substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, que será reduzido para 10%, se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1º. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Parágrafo 2º. Os débitos relativos à taxa poderão ser parcelados, a juízo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com os critérios fixados na legislação tributária. Artigo 25. A taxa de fiscalização de vigilância sanitária será devida a partir de 1º de janeiro de 1999. Artigo 26. A taxa de fiscalização de vigilância sanitária será recolhida em conta bancária vinculada à agência. Seção 2ª. Da dívida ativa. Artigo 27. Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à agência apurados administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em dívida ativa própria da agência e servirão de título executivo para cobrança judicial, na forma da lei. Artigo 28. A execução fiscal da dívida ativa será promovida pela Procuradoria da Agência,